Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos mais um programa Radar. Hoje, 5 de outubro de 2018, 17 horas e 3 minutos. O último programa antes das eleições. Domingo teremos o primeiro turno de eleições gerais, para governador, presidente, 2 vagas no Senado, deputados estaduais e federais. E eu teria o prazer de votar com a minha filha. Ela vai conhecer a escola que eu estudei 10 anos. De acordo com ela, está ansiosa aí para ir comigo lá. Quando meu filho era pequeno, eu também levava. Ela tem 5 anos. E o voto, para mim, é o prazer máximo, uma grande satisfação, por ser, na minha opinião, um exercício pleno da cidadania. Pessoal, votem conscientes. Avaliem os seus candidatos, principalmente candidatos ao Senado e a deputados federais e estaduais, para que a gente possa construir um Brasil melhor. E não desistam de suas lutas pessoais e também da política. Tem muita gente boa e competente na política. Ok? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo. E vamos aos estudos aqui, começando pelas bolsas na Europa. Pessoal, só para deixar claro aqui, em relação à bolsa chinesa, ao índice de Xangai que a gente estuda diariamente, eu clicando nesse candle aqui, eu vejo que o último estudo foi dia 28/9, é feriado lunar na China, então não tem oscilação nem da bolsa de lá, tampouco do minério de ferro negociado na China. Sobre o índice DAX, nós tivemos uma forte baixa, o bicho está pegando lá no exterior, A gente percebe aqui que no dia 27/9 houve novamente o toque da CLTB, que tem guiado os preços desde o dia 15 de junho. E esse candle muda um pouco o cenário, Até então nós tínhamos uma correção moderada, mas um Marubozu aparecendo no meio do caminho aqui, Ele muda um pouco as coisas, já é o segundo, tínhamos tido um outro no dia 28/9, então nós temos a venda nesse momento predominante na Alemanha. Porém, entretanto, todavia, existe essa região aqui de 12.120 pontos, o mercado fechou bem colado nela, pode desenvolver aqui um ombro, cabeça a ombro invertido, mas teria que respeitar essa região, mesmo porque foi a mínima do dia 15, praticamente aqui a mínima do dia 15/8, e praticamente também a mínima do dia 28 de junho. Ok, eu gostaria de mostrar para vocês duas coisas aqui. Primeiro, um dos drivers que gerou essa queda de hoje é uma queda um pouco além de moderada, é uma queda agressiva. Nós tivemos aqui os dados do mercado de trabalho norte-americano, Deixa eu achar aqui para vocês, foi um dos fatores que gerou a queda. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero achar aqui aquela versão resumida, que eu acho melhor. Primeiro, o IPCA aqui no Brasil é o mais elevado para o mês desde 2015. Isso talvez tenha desanimado um pouco o mercado, que tinha aberto num gap de alta. Isso aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos eu queria mostrar o seguinte, o relatório de emprego, Então a economia americana gerou 134 mil vagas em setembro, o menor ganho mensal em um ano e um possível sinal que empregadores começam a ter dificuldade para preencher vagas. Então a taxa de desemprego, por sua vez, recuou de 3,9 em agosto para 3,7, na mínima desde dezembro de 1969. Então Trump faz um governo controverso, mas para a economia tem sido bom. Então, houve uma criação de vagas menor, o salário médio teve crescimento de 0,29 e falamos aí da taxa de desemprego. Então, o mercado não gostou, tem essa tensão comercial Estados Unidos e China, e o mercado veio para baixo. Apesar da taxa de desemprego baixa, o número de vagas foi muito abaixo do esperado, reduz a chance de alta de juros, mas ao mesmo tempo mostra alguma fraqueza de economia. Então, um resultado dúbio que o mercado precificou com vendas. E se a gente olhar, por exemplo, aqui
no caso dos metais, né, o cobre fechou em queda. Eu sempre olho aqui de 0,52, alumínio 1,82, chumbo 0,45, quer dizer, um pregão de queda generalizada lá no exterior, e o ouro fechou em alta, quer dizer, tem aversão ao risco no ar. Avanço de 0,76 do ouro na semana, que para os padrões do ouro é bastante. Ok? Então tem um grau de tensão entre Estados Unidos e China, tem o Brexit, aquela história dos bancos italianos. Então o mercado ele precificou com vendas lá fora. Se a gente olhar aqui as bolsas norte-americanas, queda generalizada, né? 0,55 no S&P, 0,66 no Dow Jones, 1,16 no índice Nasdaq, petróleo próximo da estabilidade. Então vamos estudar aqui as bolsas norte-americanas, primeiro o Dow Jones aqui na tela. Então temos aí o nosso amigo querido belo Dow Jones. Existe um sinal de topo, né? A gente sabe disso. É uma Evening Star ou estrela da noite, né? Essa região não fez nem sombra para a força vendedora. O 27,767, o mercado passou direto. É um sinal forte, fechou o gap e não segurou. Hoje é mais uma sessão de queda, só que segurou na média de 21 e respeitou também esse suporte em 26,350. Então, o fato de respeitar esse suporte e a média mostra que a memória é compradora, mas semana que vem teria que reagir. Senão poderia estender essa correção. No caso do S&P, que são as 500 maiores empresas americanas, nós temos um M. Poderíamos interpretar esse ponto como um potencial objetivo, mas seria muito curto, que seria o 2886, e nós até comentávamos ontem que teria um outro ponto aqui, que é o 2866, onde que o mercado veio hoje, 2869. Então praticamente cumpriu, tem sombra inferior, mas eu não vejo força assim nas bolsas americanas. E vale salientar também que a antiga máxima histórica tinha sido marcada em janeiro. Ok? O índice Nasdaq, nós fizemos um estudo técnico de uma projeção bastante fácil, né? Eu fiz por razões didáticas, pessoal, porque a operação ela é legal, pegar trade aqui, mas não se esqueçam daquilo que eu sempre falo. A operação é momento. O conhecimento é perene, ainda mais no caso da nossa metodologia, que é atemporal. O método Top Traders, ele é como terno. Você pode mudar a cor da gravata, o tecido, mas a essência permanece. Então você pode usar num gráfico de 15, 30, 60 minutos, no diário, semanal, mensal. Você pode aplicar no boi, no dólar, no índice, nas criptomoedas, a gente mostra aqui. Porque as técnicas são atemporais, elas funcionam hoje, funcionavam há 5 anos atrás e funcionarão no futuro. Mesmo com a forte presença dos robôs, que a gente tem técnica para capturar os movimentos. E nós mostramos um canal, então um canal de alta. Muita gente acha que vai respeitar a base do canal, nem sempre. Esse foi violado e projetou. No mínimo aqui, o canal dobrado foi onde o mercado veio, respeitou uma região de suporte, que é o 7734. Houve um rompimento falso, então tem alguma memória compradora aqui. Só que o mercado americano claramente tem presença dos ursos por lá, então tem que ter um sinal de mudança para não ficar preso a uma eterna movimentação altista anterior, assim que a gente tem visto. Lá nós temos os ursos mais presentes que os touros, assim como na Europa identificamos esse fenômeno. Ok? Partindo aqui para os estudos do EWZ, que é ETF brasileira negociada na Bolsa de Nova York, com quase um BOVA11 lá nos Estados Unidos, lembrando que o EWZ é inversamente proporcional ao dólar, né? Então nós temos aqui o EWZ. Né? O desempenho na semana é um desempenho positivo, né? Claro que sim. Nós finalizamos o mês aqui no dia 28. O EWZ cotado a 33,73, correto? Na sexta-feira. E hoje ele está fechando a 36,63.
Então, eu fazendo uma conta rápida aqui, 33,73, eu estou falando numa alta de 8,59 na semana. Então, altamente expressivo. E até hoje, com toda essa turbulência, está fechando em alta. Só que assim, nós tínhamos um alvo primário, ele foi cumprido, né? Era essa região aqui, 37,65. O mercado fez máxima da semana 37,88. E a gente pode até interpretar isso aqui como um possível rompimento falso, como havia ocorrido aqui no começo de agosto. Naquela ocasião a média estava mais próxima, agora está mais distante, sugere alguma correção, nem que ela seja no tempo, como nós vimos no intraday de anteontem, ontem e hoje. Ok? Falar um pouco do petróleo. Então nós temos o crude oil, o petróleo negociado na Bolsa de Nova York. Como esperado, uma correção no tempo, leve, né, sobre essa região de suporte que nós apontamos, para aproximação da média, sem novidades. Né? E temos o Brent, que é o petróleo negociado na Bolsa de Londres, a mesma coisa, uma correção que deve se estender ainda até que a média se aproxime dos preços ou vice-versa. Falar, por exemplo, no petróleo 82 é admissível sem mudar em nada a movimentação altista que a gente vê no curto prazo. Então existe aqui uma pinça, deve ter mais alguma correção. E falemos então das criptomoedas, né? Hoje um pregão de correção, leve também, vamos aos gráficos aqui. Lembrando que as criptomoedas têm feito movimentos importantes no final de semana, 24/7. Então o trader de criptomoedas ele tem que estar sempre alerta, assim como os escoteiros. Ok? Muito bem. Então falar do Bitcoin primeiro. Sempre em dólares americanos. O Bitcoin, se a gente for pegar a semana, né, do dia 28 para cá, estava 6645, 65, 96, praticamente lateral. Pode ser um movimento de contração para uma explosão para cima ou para baixo. Eu acho que um stop interessante seria aqui, ó, na região de... A gente poderia pensar no stop, ó, a mínima desse dia 25. 6.328, stop em 6.300 para preservar lucros de quem já comprou mais abaixo, né? Sobre o Bitcoin Cash, que a gente tem estudado diariamente também, nós temos um stop abaixo da mínima um pouco mais curto, em torno de $500, 404,95 por ali, estopou. Pode ser até um mastro bandeira isso aqui, né? Então depende se você quiser deixar o stop um pouquinho, eu acho que 495 tá bom. Se perder ali, acho que vai embaixo. E nós temos o Ether, né? O Ethereum. A gente fala no stop aqui abaixo do 212, talvez 208, por ali, né? E tem uma perda aqui de LTA, mas eu ainda vejo uma memória compradora. É um mercado totalmente lateral, né? Pegar o dia 28 aqui, o fechamento foi 221, tá 224 agora. Então, uma semana para as criptomoedas bem morna. Uma das mais mornas dos últimos tempos. E por fim, o Litecoin. Nós temos também um stop bem definido. Estaria abaixo aqui, em torno de 56 bola, 56 mil dólares. Então, essas são as leituras para as criptomoedas. No caso do Litecoin, uma semana de queda forte. Tinha fechado a 61945, o Litecoin por si caiu, né, mínimas e máximas mais baixas, só que ontem houve um sinal de equilíbrio aqui através de um arame. Ok? Então, muito bem. Então, vamos falar do... O mercado está fechando agora, né? Eu vou falar dos destaques do dia. E depois eu falo dos pedidos do YouTube. Na verdade, eu vou falar dos pedidos do YouTube primeiro. Então vamos lá, a primeira é a Ultrapar, o GPA3. O GPA3, pessoal, um ativo de altíssimo risco, memória vendedora, um ativo judiado pelo mercado. No começo do ano estava 80 e chegou a bater mínima aqui a 36,28. Tem algum sinal de entrada compradora, aparentemente um arame de fundo, tem que ver se é repique ou reversão, voo de águia ou
voo de galinha. Ok? Aí temos, vamos ver se o ativo da B3 está corrigido aqui no Cartesian. Não está, então vamos pular de novo. Depois, quando tiver, a gente faz. Então, vamos falar de Velid 3. A Velid é uma ação controversa, esse negócio da CNH digital. Ao mesmo tempo que ela rompeu uma LTB, ela encontrou resistência, né? E, por exemplo, hoje um pregão de alta, mas de leve, com fraco volume. A gente poderia pensar num retorno a 13,20 para formar um ombro, cabeça a ombro invertido? Possivelmente. Agora, se romper o 14,75, ela mostra força e convicção. Fazia muito tempo que as médias, praticamente desde os 18,50, que elas pelo menos não tentavam se cruzar para cima, no caso da Velid, né? Aí falar de Pomo 4. Pomo 4 é a Marco Polo, a gente fez um baita de um trade nela na imersão de final de ano. A Marco Polo é uma ação com bons fundamentos, tem uma volatilidade histórica ok, né? E eu acho que esse dia aqui deu uma compra legal, no dia 2. Ela tem um gap aberto, ó, 3,48, 3,49. Tem um gapzinho aberto. Se ela viesse no gap, eu seria comprador, caso eu tivesse capital extra. Aqui, você tem algum risco de pagar o pato e ver ela corrigir. Para quem, de repente, pensa em fazer uma entrada gradual, meio a meio, uma entrada a mercado, de repente, faça sentido. E aí ela deveria, no mínimo, aqui testar essa LTB que eu desenhei. Se a gente traçar a FIBO, vamos ver se ela bate em alguma retração. Na verdade, foi abaixo da de 38,2 e tem um esboço aqui de um fundo duplo, né? Um ativo interessante para entrar com meio lote, se fechar o gap mais meio ou se romper a LTB mais meio. Poderia ser uma estratégia interessante para Pomo. Aí falar de Indusval, o pessoal pediu aqui. E DVL4. Deve ter baixa liquidez essa ação. Vou colocar aqui um estudo de volume. Ó, R$27 mil hoje, muito baixo. Quando eu vejo assim, às vezes a gente pega uma Forjas Taurus da vida, esse tipo de ação, aquilo que eu falo, vendo um histórico legal, tal, estourou a boca do balão, faz um trade mais arriscado. Indusval não faria nem isso, pessoal, porque o volume é muito baixo, candles pequenos mostrando desinteresse pelo ativo com tendência de baixa. Então eu não faria nem aquelas operações mais ousadas nela. E tem Itaúsa, é o quinto ativo, né? A gente falou Ultrapar, Velid, Pomo, Indusval e Itaúsa. Que é a holding do Itaú. Estava com as bandas de Bollinger estreitas, abriu para cima, a média já tinha adiantado o movimento, veio no alvo, que é 10,80. Aí ela tem operado aqui em torno da... Estava fora da banda de Bollinger, está tocando a média de 5. A compra boa era nos 9,50. Agora é a hora aqui, é uma hora de mais cautela, né? Você está distante aqui, né? Já R$1 acima do... mais ou menos 10% da entrada ótima que foi nesse padrão penetrante, né? Então precisaria acompanhar um período de maturação, tem gap aberto aqui. O que eu acho interessante nela é que isso daqui parece uma ilha de reversão, né? Eu acho que ela tá mais para estudo do que para trade aqui no momento. Essa porção ficou isolada, né? Dá a impressão que é uma mega ilha de reversão aqui, gap, e aqui tem gap também, ó. Né? No caso da Itaúsa, ok? Falar um pouco aqui de destaques do dia. Um dos destaques tem que ser CEMIG, né? Alta de 7,45, mas chegou aí além, né? E o outro destaque eu vou colocar em Embraer. Antes de fazer CEMIG em Embraer, pessoal, eu vou fazer CEMIG em Embraer, depois eu faço a leitura de fluxo,
porque eu acabei não fazendo ontem. No caso da CEMIG, nós adiantamos aqui a operação, para quem acompanha o canal. Operação dada para quem presta atenção aqui no que eu falo. Quando ela estava aqui em cima, por volta de 7,40, 7,50, eu falei, pessoal, eu acredito que ela volte aqui nos R$7 para formar o segundo ombro. Nesse caso, eu sou comprador no 7, eu não vou entrar porque eu não tenho capital, mas vale a pena comprar no 7 para vender nos 8,50. O ponto certo que seria 8,57. Então você faz uma conta 8,57 dividido por 7, você está falando em 22,42%. Nós falamos do trade aqui. Né? O que acontece? Quanto que ela abriu hoje? 8,35. Né? Se você tivesse com a ordem aqui, teria executado o lucro no bolso. Simples assim, um trade aí de mais de 20% que nós adiantamos aqui no canal. Né? Então teve um gap de fuga, um gap de medida, a ação foi no alvo. Agora não é momento de comprar, né? É momento de meter o lucro no bolso. Então essa daqui, assim como a BID que nós tínhamos adiantado no canal, não é porque eu não vou entrar na operação, muitas vezes eu não tenho todo o dinheiro do mundo, às vezes eu estou com a carteira tomada. Né? Foi a mesma coisa da BID quando estava aqui embaixo que eu falei para vocês que era compra nos 13, 14 reais. Ela foi a 32, porque ombro, cabeça, ombro. Depois ela fez um mastro bandeira. Sim, por que a gente tinha um alvo certo para ela aqui? Você pega um mastro bandeira, ó. O correto do mastro bandeira é você fazer a medição através de Fibo e você soltar a Fibonacci a Fibo a partir da correção. Então eu soltaria a partir daqui. Qual que era o alvo? R$29. Teria ganho 100% na operação. Mesmo contando corretagem, uma entrada um pouco atrasada e tal. Aí você fala, pô, professor, mas e bid agora? Que bid agora? Bid agora já era, pessoal. O ativo tem timing, tem momento. Que bid? Bid passou o trade. Era comprar nos 14 e vender a 29. Agora bid é papel... Assim, ouçam o que eu vou falar com atenção. Quem está comprado no papel está de parabéns, genial. Né? Você pode colocar um stop abaixo do próprio 29, onde está a média, mas quem compra agora é um pateta. O trader malandro, esperto, compra aqui embaixo, nós falamos, ou no mastro bandeira. Vai comprar bid a 29,45, você pode até acertar, mas o risco-retorno não compensa. Você entendeu? A mesma coisa, você vai viajar, todo mundo viaja, você deixa para viajar depois de madrugada, garoa, com neblina, sem comer, cansado. Bid, o trade foi aqui ou aqui. Aqui não é compra. Professor, vou trabalhar short em bid? Não, porque é um baita de um banco, é o Banco Inter. Mas entrar comprado aqui, só um bobão. Tem que ser um pateta para comprar nesse momento. É isso que eu falo para vocês aqui. Né? E é melhor de repente dar a bronca e você não perder dinheiro, ou se você tivesse comprado aqui ou aqui, do que deixar. Né? Então essa que é a minha opinião, sempre sincera, visando o bem de quem segue o trabalho. Tá bom? Então eu falei da CEMIG como destaque e vou falar de Embraer. Por exemplo, eu não sei se teve aluno na imersão de 4 e 5 de setembro que comprou Embraer, mas o pessoal queria comprar. Aí eu falei, pessoal, não é para comprar o ativo, eu não acredito que essa ação vai romper. Ou vá romper, como diria o professor de português. Porque nos dias 4 e 5 de setembro ela estava por aqui, eu falei, se ela romper, consolidar, trabalhar com volume e maturar acima de 20,40, a gente vai comprar porque ela tem um amplo espaço para subir, tem 2 gaps para puxar os preços, mas eu acho que ela não rompe. Dito e feito. Foi no intraday e voltou. Isso daqui é um retângulo, tende a voltar para a parte de baixo aqui do retângulo dos 19. Então tem que ter paciência, técnica e controle emocional. Isso é manejo de risco. Não stop bobo. Eu vou entrar na operação, onde é que está o stop? Que stop? Às vezes você está comprando, está montando a posição, está pensando em stop. Né? É o camarada que está almoçando pensando no que ele vai jantar. Que stop, né? Você tem que pensar. Manejo de risco inteligente é isso aqui. Não essas bobagens. Eu vou entrar na BRF. Onde é que está o stop? Que stop? Né? Você tem que... O stop começa pela entrada. O bom comerciante ele começa a ganhar na hora que ele compra.
né? Então não seja um bobalhão, seja um trader. A gente está sujeito a movimentos adversos, já passamos aqui, a gente sempre procura orientar, nós superamos as adversidades, né? Quando a onda tá boa, a gente mantém a cabeça tranquila para não realizar lucro de forma precoce, que nem o pessoal que grita gol antes no estádio. Mas dependendo da posição que você toma, você acaba sendo um bobalhão e vai perder dinheiro, acaba sendo um pateta, tipo um seguidor dos três patetas. Então o trader tem que trabalhar com inteligência, nós estamos suscetíveis a erros, nós vamos acertar, vamos errar, só que tem coisas que são básicas, né? Então tem que ter o mínimo de serenidade. Ok, então fizemos as bolsas de fora, criptomoedas, pedidos do YouTube, os destaques do dia. Né? Então vamos agora para Petro, Vale Bancos, depois a gente faz os benchmarks. Caso da Petrobras, simples assim. O nosso alvo era 23 e 22. Nós falamos de entrada nesse dia, no dia da pinça, para vender aqui em cima. Seria 40%, abriu em gap e deu mais. Por aí. Era 30 e poucos, deu 40%. Eu teria vendido aqui na abertura 25 e 25. Para quem não vendeu, pessoal, simples assim, onde é que está o stop? Se fechar abaixo de 23 e 22. Se você está comprado no papel e não fechar abaixo de 23 e 22, você mantém a compra. Simples estratégia. No caso da Vale, lembra que eu disse para vocês, nós temos um topo duplo no 62 e Vale muitas vezes anda na contramão. Lembrem que na quinta-feira negra, quando aquele bandido do Joesley Batista gravou o Temer, bandido inescrupuloso, a Vale subiu. A CEMIG, por exemplo, caiu mais de 40% naquele dia. A Vale, ela subiu. Então nós temos aqui o 5861, um eixo de M, e ele foi perdido. No mínimo, está indicando aqui que a Vale vem a 56,41. Né? Depois ela tem 55,37, por aí vai. Então nós temos um sinal de topo em Vale. Falando dos bancos, o Banco do Brasil é parecido com a Petrobras. Existia um alvo em 34,31, o mercado abriu acima nesse dia. 35 reais. Para quem ainda está comprado, onde é que está o stop? Fechamento abaixo de 34,31, simples assim. Ok? Aí falemos de Bradesco e Itaú. Lembrando que hoje eu estarei na Arena para ver Corinthians e Flamengo, umas 6h30 eu vou sair aqui de casa. Comer um sanduíche de pernil lá, eu não estou tomando refrigerante, então tomar uma aguinha lá e depois assistir o jogo. Uma sexta-feira de garoa e muito frio aqui em São Paulo. Então estaremos no estádio para ver Corinthians e Flamengo. Meu palpite: Corinthians 1, Flamengo 0, gol de Romero. E ontem o do Cruzeiro eu errei o resultado, né? Eu achei que ia ser 1x0 pro Cruzeiro, foi 1x1. Mas, pessoal, a final vai ser River e Boca. Né? Eu não vou entrar muito em polêmica aqui do juiz, mas anularam um gol legítimo do Cruzeiro, expulsaram o Dedé de novo. Vai ser River e Boca. Né? River e Boca. O Palmeiras e o Grêmio vão ser desclassificados, na minha opinião. Assim como eu acho que o Corinthians será campeão da Copa do Brasil e Internacional do Campeonato Brasileiro. Por que eu acho que o Inter vai ganhar o Brasileiro? Por algumas razões. O Atlético Mineiro tem um excelente time, excelente treinador, mas ficou muito distante na tabela. Corinthians e Cruzeiro não tem mais chance. Flamengo e São Paulo, para mim, não tem aquela garra necessária para uma reta final. Aí sobram Palmeiras, Grêmio e Inter. Palmeiras e Grêmio, foco na Libertadores. Tanto foco como uma provável eliminação. Internacional de Porto Alegre ganha o Brasileiro. Na minha opinião. Pessoal, Bradesco, qual que era o alvo do nosso estudo? 35 e 26. Qual foi a máxima da semana? 32 e 26, 32,49, trade no bolso, liquidez, e tem essa ilha meio maluca aqui também parecida com Itaúsa, ó, 30,11 a mínima, aqui R$30 a máxima, é um padrão meio malucão aqui. Eu vou estudar isso aqui melhor, ó. Raras às vezes eu vi isso aqui. Né, uma porção de candles isolada por 2 gaps. Né? Eu acho provável correção
e isso daqui ser realmente uma ilha. Não sei se fecha o gap, mas uma correção no tempo, leve, moderada, entre leve e moderada como estamos tendo. Aí, por fim, YouTube, qual que era o nosso alvo para YouTube? 46,45. Não fechou abaixo desse patamar, quem está comprado stop é só se fechar, né? Ela sentiu uma resistência aqui por volta de 48, correção entre leve e moderada, praticamente uma correção no tempo como previsto. Perfeito? Então vamos estudar IBOV, dólar, índice BOVA11, falar do BOVA11 primeiro. Semana que vem eu vou revelar qual foi a ação que deu 19,75% de rentabilidade em 4 semanas que nós entramos na imersão, e o pessoal do meu grupo naturalmente. Outro dia, às vezes eu recebo e-mail assim, o seu grupo, eu achava que era um grupo de Telegram, eu achava que era um grupo de Facebook. Agora tem aluno que quer determinar como que é a minha comunicação com o grupo. Só faltava essa, eu achava que era um grupo de Telegram, um grupo de Facebook, um grupo que se reunia pessoalmente. Como é que eu tenho aluno em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, no interior do Brasil, aluno na Suíça, na Austrália, Estados Unidos, eu vou reunir pessoalmente. Agora, a forma de comunicação, quem determina sou eu, pessoal. Aqui quem comanda sou eu. Né? Se não tivesse comando aqui, profissionalismo e seriedade, vocês não seguiriam o trabalho. Né? Então, aqui tem austeridade, profissionalismo, seriedade, respeito ao aluno. Eu respondo todos os comentários, todos os e-mails, trato todos os alunos e alunas como se fossem meus filhos ou meus irmãos. Agora, a forma de comunicação com o meu grupo, quem determina sou eu. Né? Então, quem determina se é Telegram, se é WhatsApp, se é Facebook, sou eu. Então, às vezes as pessoas tentam diminuir o meu grupo, né? Porque eu me comunico através de um disparador de e-mail, que é o GetResponse, que entrega tudo e existe, independente da forma de comunicação. Mas o grupo ele é por e-mail. É por e-mail. Só que os alunos recebem um e-mail e quem recebe esse e-mail ganhou num papel em 4 semanas de 19,75. E semana que vem eu vou falar quanto que os alunos da imersão que fizeram a imersão e seguiram no meu grupo ganharam no último trade no INV18. E eu tenho 200 testemunhas para mim, 200 testemunhas que fizeram treinamento. Nem todas permaneceram no grupo, mas realizaram a operação perto e manobraram da forma que a gente fez, porque tinha uma orientação prévia de alvo, alguma coisa do gênero. Então, é assim que a banda toca. Ok? Então eu vou mostrar o que nós fizemos na operação do índice, como é que a gente chegou no lucro, que figura que nos motivou e o que a gente está pensando daqui para frente. BOVA11 fez um movimento técnico, hoje um baita no Marubuzu. A impressão que dá é que vai tocar essa LTA e dar compra de novo por aqui. Quem está comprado em BOVA11 deveria ter vendido nos 82, teve 2 chances. Né? Quem não vendeu, só stop abaixo de 78,94, se fechar aqui abaixo. Tem gap e LTA para atrair preços. Eu acho que nem que seja por inércia o mercado vai tocar LTA. No caso do dólar, pessoal, o dólar tem uma movimentação complexa, tem uma LTA meio controversa, porque tem esses candles que saíram fora. Mas assim, seria um bom ponto para realizar lucro de uma venda. Né? O volume no dólar forte, dá a impressão que tem dólar entrando, só que o fluxo cambial da semana passada foi extremamente negativo. O que me deixa intrigado aqui também? Você pega a participação dos investidores estrangeiros no índice, dá uma olhada nesses dados aqui. No dia 28, eles estavam comprados em 174.785 contratos. Aí na segunda-feira foi para 173.191. No dia 2, para 151.722. Aí no dia 3, 109.455 e ontem 99.007. Em 4 pregões, eles diminuíram de 174.785 para 99.007. Né? Aí você pega no mercado à vista uma correção. Anteontem, eu não me expressei de forma clara aqui. Em setembro, os investidores estrangeiros acumularam de compras 2 bilhões 921 milhões e 75 mil reais em compras. Então, setembro foi um mês positivo, tanto no índice quanto no mercado à vista. Ok?
Aí entrou outubro, até o dia 2 eles estavam comprados em 158,208. Agora vamos ver o que eles fizeram no dia 3, que a gente já vai conseguir ver aqui pelo site. Então setembro foi um mês positivo, só para eu me retratar aqui. Eles fecharam o mês com quase 3 bi de saldo positivo. Vamos ver como é que eles estão em outubro agora. Tá um balaio de gato aí, né, para um jogo de xadrez. Então o mercado está apresentando um grau de dificuldade maior. E vamos ver como é que será a semana que vem. Eu acho que vai dar excelente oportunidade nesse pós-eleições. Em ações, em fundos imobiliários e tal. Então estou abrindo aqui o Excel. Então veja aqui, pessoal. Fazendo as contas no mês de outubro até o dia 3, infelizmente nós não temos os dados de ontem, então aqui está somado dias 1, 2 e 3. Então 23 bi 936 milhões 603 mil menos 23 bilhões 169 670. Então eles estão comprados no mês de outubro em 766,933, quase 770 milhões. Então dá a impressão que eles estão vendendo o mercado futuro para comprar o à vista. Essa é a impressão que nós temos. Ok? Por fim, falta a gente ver o Ibov e o índice futuro. No caso do Ibov, já está fechado. Né? Fortíssimo volume essa semana, natural para uma semana antes do primeiro turno. Né? Nós temos aqui uma LTB que conecta aos fundos desde fevereiro, foi testada, o mercado não sustentou. E nós temos uma linha de na verdade ele não é exatamente um canal de alta, é praticamente uma cunha, porque em algum momento do futuro essas linhas se cruzam. Quando é canal, as linhas são paralelas, para ficar bem claro. Então esse filhote de cunha com canal foi tocado também e o mercado não sustentou acima. Professor, significa que o mercado vai vir aqui na parte de baixo da cunha? Não sei te responder nesse momento. Nós temos um suporte, não é possível que estão tocando meu interfone aqui. Aqui interfone, celular e WhatsApp, é só eu começar a gravar. Eu acho que tem uma câmera aqui em casa. Eu vou contratar uma auditoria aqui para poder ver se tem a câmera aqui, porque não é possível. O pessoal adivinha realmente no momento que eu estou gravando. E a vontade que eu tenho quando o pessoal me liga ou toca o interfone, sabe do que é, pessoal? De ir lá e dar um abraço. É só a vontade que eu tenho de dar um abraço em quem está tocando aqui. Ok? Então nós temos um ponto aqui que é o 81.790, correto? Então 81.790 foi um ponto tocado 3 pregões seguidos. Foi tocado aqui no dia 3/8, né? Foi tocado no dia 4/8, né? No dia 6/8 e depois no dia 7/8. Então, o que é interessante a gente ver aqui? Um ponto tocado 3 vezes foi tocado ontem e praticamente também foi tocado no pregão de hoje. A média de 5 períodos ela está localizada justamente nessa região. Né? Então o fato da média de 5 períodos estar localizada justamente nessa região forma aqui uma região de duplo suporte. Né? Então uma região de duplo suporte que sustentou os preços nas últimas 2 sessões, média e topo anterior. A impressão que eu tenho é que o mercado vai descer nessa linha pontilhada aqui, seria o mundo ideal aqui para avaliar uma compra se tiver sinal, e aí nós temos entre ontem e hoje praticamente uma correção no tempo, que é um cenário previsto por nós aqui depois da loucura da semana passada. Se a gente for fazer uma conta rápida aqui, no dia 28/9 fechou 79.342, correto? E hoje 82.321. Então, apesar de ficar um sentimento, nossa, teve queda, hoje na semana o mercado está dando um ganho de 2.979 pontos, o mercado à vista, né? E se eu observar aqui o gráfico semanal, eu percebo aqui tanto a LTB quanto a linha de cima da cunha, né? E as médias cruzadas para cima com forte volume. Então, no mundo ideal, o mercado faria mais alguns pregões de correção para oferecer uma compra
novamente. Ok? E por fim aqui o índice futuro. O índice futuro o pessoal é insistente aqui do interfone. O índice futuro nós temos na semana, eu vou pegar aqui o pregão do dia 28, 79.350. Se, por exemplo, fechasse agora, né? 82.650 menos 79.350, né? Então lá, 82.650 menos 79.350. Eu estou falando num ganho de 3.300 pontos. E o que eu tenho de leitura aqui do nosso mercado futuro? Houve, aqui no dia 28, no dia 20, na verdade no dia 1º, né, houve um teste de uma dupla, na verdade uma tripla região de suporte. O 78.550, né, que era o topo aqui anterior, a média móvel de 21 períodos, essa LTA que eu comentei que pode ser um alvo de atração dos preços, e a partir daí o mercado fez movimento de impulsão. Foi nada mais que uma acumulação, né? Então houve um gap de fuga, V de volume, e o mercado tinha como alvo da semana possível 82.810. Só que ele foi muito além, tocou a parte alta dessa espécie de canal com cunha, não se sustentou acima da CLTB, porque, veja, pessoal, o mercado estava esticado, ele estava acima da banda de Bollinger superior. Então o mercado pede correção para quê? Para a aproximação das médias e acomodação de preços. Então, essa movimentação nada mais é que uma correção no tempo. Tem um sinal claro de compra ou de venda no momento, como nós tínhamos em vários períodos aqui na cunha, consolidação de 75 como suporte, essa linha aqui embaixo, os gaps não. Só que em breve nós teremos um sinal mais claro e o mercado vai acomodar e ficar num nível operacional mais amigável, ok? Então é isso aí. Eu desejo para vocês saúde e paz. Se inscrevam para receber o Informe Cenário. Assistam, seja bem-vindo à Bolsa também. Dá para acessar pelo site toptraders.com.br ou na parte alta do nosso canal no YouTube. Participe, deixe o seu comentário. O professor está vendido. Veja o que você acha. Primeiro, diga qual que você acha que é a ação que nós realizamos 19,75% de lucro em 4 semanas. Você acha que a gente vai passar as eleições líquidos, que passaremos líquidos, vendidos ou comprados, né? Vamos ver se a gente tem essa sinergia, né? E votem de forma consciente, exerçam seu pleno direito de democracia, pessoal. E assine também o cenário aqui no site, você entra na nossa base e é informado de todos os nossos passos. A minha opinião para as eleições de domingo, eu acho que teria 30% de chance do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Aquela minha ideia do Alckmin ser o próximo presidente, só para deixar claro aqui, isso é até o algo novo. O algo novo foi realmente o atentado em Juiz de Fora. Então eu acredito que o Bolsonaro não vai ganhar no primeiro turno, mas ele vai para o segundo turno com Haddad, que é um cenário mais provável, e eu acho que o Bolsonaro vai ser eleito no segundo turno. Essa aqui é a minha ideia, né? Então eu acho que pode ter uma ou outra surpresa na urna, talvez o João Amoedo com 4, 5, 6% dos votos, eu acho uma hipótese. Eu acho que o Alckmin vai ter mais votos do que as pesquisas apontam também. E eu acho que praticamente alguns personagens da política se fortalecem, como o Amoedo, por exemplo, alguns se enfraquecem, alguns com motivo, como é o caso da Marina. O Álvaro Dias não, era alguém que eu esperava mais, eu acho um bom candidato, assim como o Meirelles também. Então eu acho que pretensões políticas para Marina, Álvaro Dias e Meirelles, elas se reduzem, para o Amoedo aumenta muito, e eu acho que para o Alckmin se reduzem também no que tange a uma candidatura presidencial, né? Eu acho que alguns candidatos saem fortalecidos, como o Ciro, por exemplo, e o próprio Meirelles, mas mais para um cargo de ministério ou para a própria iniciativa privada, não é? Então o Cabo Daciolo foi um personagem folclórico dessa campanha de primeiro turno, e nós vemos uma nova polarização, né, sem o PSDB e o DEM, o PT de um lado e a dita direita do outro, né? Independente de quem venha ganhar, pessoal, que Deus ilumine o Brasil e aos nossos eleitores. Nós somos um país muito grande, rico e próspero, só que nós temos que materializar isso para uma melhor qualidade de vida e esperança do nosso povo. E a melhor forma da gente fazer a nossa parte, eu acho que são duas.
votando de forma consciente e fazendo o nosso trabalho, nosso papel de cidadãos da melhor forma possível. Saúde e paz a todos, estaremos juntos no programa Na Mira do Trader, se Deus quiser, na segunda-feira. Valeu, bom final de semana, boas eleições a todos.